Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma resolução de problemas. Temos 4 problemas hoje, 4 que vocês escolheram da última atividade. Então, nosso primeiro problema, ele fala que o daltonismo ele é uma doença hereditária transmitida por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. E isso nós já vimos, assim como também a hemofilia é uma doença hereditária de caráter recessivo, também ligado ao cromossomo X. Tá? E aí ele coloca que, supondo que um homem normal ele se casa com uma mulher portadora, qual é a probabilidade desse casal gerar uma filha afetada? Então lembra, eu tenho um homem que ele é normal, a mulher ela é portadora e a filha seria afetada. Né? Qual é a probabilidade dessa filha ser afetada? Então, só lembrando aqui que o caráter normal dessa doença é o alelo dominante, desão, enquanto que o caráter afetado dessa doença é o alelo recessivo desino. No caso, se o pai é normal, então eu tenho X desão e Y, tá? E no caso da mãe que é portadora, então um X tem um alelo normal, enquanto o outro X tem um alelo recessivo. Então ela é portadora. Ela não vai desenvolver a doença. Tá? Então quando a gente pega e vai fazer os cruzamentos, ó, então esse X aqui se ligando a esse primeiro X da mãe, ó, eu tenho X desão, X desão. Eu tenho uma menina e ela é normal, certo? Novamente, esse X do pai com o segundo X da mãe. Então, ó, eu tenho X desão, X desinho. Eu tenho uma filha que ela é portadora. Ela não é afetada. Certo? Vamos ver agora o Y do pai com o primeiro X da mãe, que é que dá X desão Y. Eu tenho um menino que ele é normal. Tá? E no caso, o Y do pai com o segundo X da mãe, eu tenho mais um menino, XY, só que esse aqui ele é afetado. Olha o X dele com Dzinho, certo? Com o alelo recessivo. Tá? Então, eu tenho a probabilidade de ter uma filha normal, uma filha portadora, um filho normal e um filho afetado. A probabilidade de ter uma filha afetada é 0. Mais uma questão que nos traz essa herança ligada ao cromossomo X. E aí nessa questão nós temos Marcos e Júlia, eles são casados e resolveram ter um filho. Júlia tem uma visão normal e tem tipo sanguíneo O positivo, enquanto que Marcos ele é daltônico e tem tipo sanguíneo A negativo. Então, com base nos dados, avalie as afirmações abaixo e assinale as corretas, e ele diz que pode ser mais de uma verdadeira. Ok. Primeira coisa, antes da gente analisar as questões, tá? As afirmações, vamos observar quais são os genótipos de Júlia e de Marcos, tá? Referente aos fenótipos que foram apresentados no problema. Então, Júlia é normal. Então, Júlia é X desão, X desão. Júlia tem sangue tipo O. Então, o genótipo de Júlia obrigatoriamente vai ser Izinho, Izinho. Nós já vimos isso em aulas passadas. E Júlia tem fator RH positivo. Então, Júlia tanto pode ter o genótipo Rzão, Rzão, como pode ter o genótipo Rzão, Rzinho. Certo? Perfeito. Bom, já Marcos, ele fala que Marcos é daltônico. Então, Marcos, obrigatoriamente, no cromossomo X dele, ele vai ter o gene recessivo Dzinho. Tá? Marcos tem tipo sanguíneo A. Então, Marcos tem duas probabilidades de genótipos. Eu tenho Iazão, Iazão ou Iazão, Izinho. E, no caso, Marcos ele tem fator RH negativo. Então, obrigatoriamente, Marcos tem que ser Rzinho, Rzinho.
Então, dados os genótipos, vamos agora avaliar as afirmações. A primeira afirmação que ele diz que é possível que um dos filhos homens não seja afetado e o tipo sanguíneo seja A negativo. Gente, para o filho homem ser afetado, a mãe tem que ser ou afetada ou portadora. Obrigatoriamente. Certo? Para o filho homem ser afetado, a mãe tem que ser portadora ou afetada. Não é o caso de Júlia. Tá? Júlia é normal. Então, se Júlia é normal, ela não vai ter filho homem que tenha o daltonismo. Consequentemente, a primeira afirmação aí ela já está praticamente certa, porque não vai ter filho homem afetado. Só que ele diz que o tipo sanguíneo é A negativo. Então, gente, se eu observar os genótipos para o tipo sanguíneo, qualquer cruzamento que eu fizer entre Marco e Júlia, eu vou ter, consequentemente, o tipo A, né, como fenótipo. E como é negativo, também, qualquer cruzamento que eu faça entre os genótipos de Marco e Júlia, eu também vou ter um RH negativo. Então, essa primeira alternativa ela é verdadeira, certo? Bom, segunda afirmação, é possível que um dos filhos homens seja portador. E aí eu já mato a questão dizendo que não existe filho homem portador. Para o sexo masculino, ou ele é afetado ou ele é normal, certo? E depois ele diz que o tipo sanguíneo é O positivo. Bom, poderia ser, mas o fato de dizer que filho seja portador não existe, certo? Terceira afirmação, é possível que uma das filhas seja portadora e tenha o tipo sanguíneo B positivo. Gente, eu poderia realmente ter uma filha portadora, desde que o pai ele é afetado, certo? Então é provável que uma das filhas realmente seja portadora. Mas tipo sanguíneo B, impossível, né? Os genótipos de Marco e Júlia impossibilitam que tenha aí um tipo B, certo? Quarta afirmativa, é possível que um dos filhos homens seja afetado. Novamente a gente já viu que não é possível isso, tá? A primeira afirmação a gente já tinha visto isso. E tipo sanguíneo AB positivo. Também nós já vimos que eu não tenho genótipo aí para o tipo B. Penúltima afirmação, é possível que uma das filhas seja afetada e tipo sanguíneo O. Mais uma vez, é possível que eu tenha uma filha portadora, mas afetada, não. Para a filha, eu ter uma filha afetada, a mãe deveria ser portadora e o pai deveria ser afetado. E aí, provavelmente, teria uma filha afetada. Caso contrário, impossível. Tá? E a última questão, é possível que uma das filhas seja portadora. Provável, né? Eu tenho uma mãe que é normal, mas eu tenho um X do pai que é afetado. Então, provavelmente, quando o pai passar esse cromossomo X para a filha, provavelmente ela vai ser realmente portadora. E tipo sanguíneo A positivo. Nós já vimos que tanto os genótipos para o tipo sanguíneo e quanto os genótipos para o fator RH do pai e da mãe, no cruzamento é possível que tenha realmente esse fenótipo. A próxima questão ela pergunta se um menino sem alteração cromossômica irá apresentar um cariótipo com 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos X. Se eu estou falando de um menino, então não posso ter 2 cromossomos X. Concordam comigo? Bom, segundo a afirmação, ele fala que tem 46 cromossomos, sendo um Z e outro W. Olha, eu estou falando de um menino, estou falando de um ser humano, não estou falando de um gafanhoto, né, de um peixe. Né? E a gente viu que o sistema ZW ele não aparece em mamíferos, certo? Consequentemente, não vai aparecer na espécie humana. Tá? Então, essa alternativa estaria falsa.
23 cromossomos autossômicos e um cromossomo X e outro Y. Estaria quase certa essa questão se eu tivesse colocado 23 pares de cromossomos autossômicos, certo? Mas ele fala que é 23 cromossomos, então não cai nessa pegadinha aí, nessa casca de banana, certo? E por último, 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos diferentes, um X e outro Y. Perfeita. Essa última questão foi uma questão aberta, onde eu perguntava se no sistema X0, que temos ausência do cromossomo Y, e aí vale uma correção, eu poderia ser a ausência do cromossomo Y, mas poderia também ter a ausência do cromossomo X. Tá? No caso de um ser humano que apresente tal peculiaridade em seu cariótipo, a falta desse segundo cromossomo vai provocar alguma alteração fenotípica. Então, sistema X0. Observa aqui, ó, esse aqui é o cariótipo de um indivíduo e eu tenho todos os pares de cromossomo. No entanto, no par de cromossomo sexual está faltando o segundo. Eu só tenho um cromossomo X. E aí, por isso que eu coloco X0. Tá? Bom, X0 é o que a gente considera como síndrome de Turner. Ele vai acontecer no sexo feminino, tá certo? Vai se caracterizar por baixa estatura, presença de pescoço alado, implantação do pescoço, no cabelo no pescoço, tá? Falta de características secundárias sexuais, falta de menstruação, muitas vezes o sistema reprodutor ele é um pouco atrofiado, certo? Então, com toda certeza, a gente tem sim alterações fenotípicas, tá? Professor, o senhor falou que é do sexo feminino. Não poderia ser um sexo masculino, não, a síndrome de Turner? Não, não poderia ser do sexo masculino. Veja só, gente. Lembra que eu falei que no cromossomo Y eu tenho um gene importante que ele caracteriza a masculinidade, porque ele que vai ser responsável pelo amadurecimento dos órgãos sexuais masculinos, que é o gene SYR, certo? Então, como eu não tenho esse gene, consequentemente, eu tenho uma pessoa do sexo feminino.